Quais são os resultados de uma sociedade que decidiu viver como se Deus não existisse? Quais são as consequências de um povo que decidiu viver como se não existissem leis ou princípios? É sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre uma depravação total. Seja bem-vindo à TV Viva a Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Você tem acompanhado a nossa série sobre Romanos? O que você tem achado? Coloque aqui nos comentários, dê a sua opinião, mande ali o seu abraço, a cidade de onde você está nos acompanhando. Nós sempre vemos ali os comentários e procuramos responder sempre. Amém? Querido irmão e irmã, pega a sua Bíblia. Você não pode vir para esse programa sem usar a palavra de Deus. Nós estamos em uma jornada pela carta aos Romanos. Estamos aprendendo a cada semana um pouco mais sobre o Evangelho de Deus na carta aos Romanos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, entra lá na nossa playlist depois, Evangelho em Foco, aqui no canal da TV Viva a Promessa, e procure lá nas semanas anteriores os outros programas sobre essa série. Não perca de jeito nenhum, tá bom? Muito bem, nós estamos falando, na semana passada nós falamos sobre o fato de que não existe ateísmo, de que Deus se revelou a todos os homens, de que não existe um único ser humano nesse mundo que não conheça Deus, que não saiba quem é Deus. Todos os homens têm conhecimento de Deus. Ninguém será considerado inocente diante de Deus pela ignorância. Ninguém será justificado, salvo pela ignorância. Todos os homens sabem a respeito de Deus. E isso significa que nós que temos o Evangelho, nós que fomos salvos, nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, nós temos uma responsabilidade. Precisa pesar nos nossos ombros o fato de que, dia após dia, milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo e estão selando o seu destino. Estão sendo conduzidas, indo para a eternidade sem nenhuma esperança de salvação. Então, nós dizemos aqui na semana passada que o homem é salvo através da pregação do Evangelho. E que todos os homens, apesar de não conhecerem o Evangelho, apesar de nem todos terem ouvido falar do Evangelho ou de Jesus, todos os homens têm conhecimento de Deus. Deus se manifestou, Deus se revelou a todos os homens, a ponto deles serem indesculpáveis. Deus se revelou a todos os homens a ponto de ficar muito clara essa revelação. O apóstolo Paulo disse lá no capítulo 1, verso 20, que os homens, eles claramente reconheceram a Deus e eles perceberam a Deus. Então não existe falha de comunicação da parte de Deus. O problema é que essa revelação que Deus faz de si na criação, essa revelação natural, ela não fala a respeito da cruz, ela não anuncia Jesus como nosso substituto. Ela não leva o homem a ter uma fé para a salvação. Ela não leva o homem a ter uma fé para confiar no sacrifício de Jesus, porque essa revelação da natureza, essa revelação natural de que Deus existe, não fala sobre isso. A única revelação que anuncia que Jesus morreu na cruz, que Ele veio no mundo, que Deus veio nesse mundo, e Ele nos substituiu em nossa culpa, em nosso pecado, é a pregação do Evangelho. Todavia, o apóstolo Paulo vai dizer que os homens conhecem a Deus, embora não conheçam o Evangelho, porque Deus se manifestou. Muito bem, hoje nós vamos ler do capítulo 1, verso 21, nós vamos até o verso 32, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Amém? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia,
pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a condição da humanidade, essa é a condição dos homens que rejeitaram e rejeitam a revelação de quem Deus é. O que o apóstolo Paulo está destacando aqui do verso 21 ao verso 32 do capítulo 1 de Romanos, é como se Paulo abrisse a janela da sua casa, lá na cidade de Corinto, onde provavelmente ele escreveu essa carta, e ele estivesse vendo a sociedade de Corinto, e ele está praticamente descrevendo aquela sociedade. Ele está vendo homens que rejeitaram a revelação natural de Deus. Ele está vendo homens que endureceram o seu coração para a revelação do Evangelho de Jesus, pregado pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo está vendo a depravação da humanidade, a corrupção geral do gênero humano. Como que o homem foi completamente entregue ao seu coração, ao seu pecado. Aliás, meu irmão, a pior coisa que Deus pode fazer com você é entregar você ao seu próprio coração, é entregar você aos seus desejos, é entregar você ao seu pecado. Olhe para Saul. Quando Deus entrega o homem ao seu pecado, ao seu desejo, à sua concupiscência, à sua malignidade, ele se torna um demônio, ele se torna um ser completamente obscuro. E é isso que nós estamos vendo aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso 21. Porque os homens desprezaram a Deus, porque os homens não reconheceram a sua glória, porque os homens desprezaram quem Deus é. O texto vai dizer que Deus vai entregando esses homens. De forma escalonada, eles vão sendo entregues ao seu próprio pecado, à sua própria condição de malignidade. Venha comigo, vamos ver. Veja o verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que nós falamos aqui na semana passada? Que Deus se revelou. Deus se revelou a todos os homens. Mas o que os homens fizeram com essa revelação de Deus? O texto diz que tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, não deram graças a Deus, não reconheceram Deus como seu Criador. Eles não fizeram isso. Por que não? Porque o coração do homem é inclinado para o mal. Meu irmão, você precisa entender esse negócio. Veja comigo Romanos capítulo 3, verso 10. Olha o que é o coração do homem. Olha o que é o coração do ser humano sem Cristo. De qual ser humano, pastor? Todos os seres humanos sem Jesus, eles são o que está descrito aqui em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer.
A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o ser humano descrito pela palavra de Deus. Por que que o ser humano não deu graças a Deus? Por que que os homens não reconhecem Deus quando percebem Deus na criação, quando percebem Deus na revelação natural, quando percebem Deus na revelação do Evangelho? Por que que os homens não aceitam a Jesus? Por que que os homens endurecem o seu coração e não glorificam a Deus? Porque, mesmo tendo conhecimento de Deus, os homens rejeitam a Deus, não dão glória a Deus. Por causa daquilo que está escrito em Gênesis, capítulo 8, meus irmãos. Gênesis 8, 21. Veja o que diz lá. Quando Noé sai da arca, ele oferece ao Senhor um sacrifício. E veja o que o texto diz, quando Deus recebe o aroma daquele sacrifício. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Em outra versão diz, porque o seu coração é mau, é inclinado para o mal. Inclinado para o mal. Este é o nosso problema. Este é o problema do homem, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo sabendo a respeito de Deus, por que que ele não glorifica a Deus? Porque o seu coração é mau. O seu coração é inclinado para o mal, para contra tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é referente a Deus. O coração do homem naturalmente é inclinado para o mal. Existe uma depravação completa no coração do homem. O texto diz, então, olha a completa depravação do coração do homem. Eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, verso 21. Verso 22 diz que, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, achando que eram sábios no seu pecado, na sua malignidade, eles se tornaram loucos. Verso 23 é a evidência dessa loucura, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens incorruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o resultado do homem resistir a Deus é ser entregue à idolatria, porque eles não reconheceram a Deus, porque mesmo tendo conhecimento de Deus, não quiseram adorar a Deus da forma como Deus se revelou. Os homens fizeram imagens para si, e eles começaram a adorar homens, eles começaram a adorar animais. Você pode ir em qualquer cultura mais isolada do mundo, ela terá uma divindade ali. O fato daqueles homens reconhecerem que existe uma divindade veio da revelação natural de que Deus é divino. Mas ao invés de adorar ao Deus divino, eles fizeram uma imagem de animais, fizeram imagens de seres, de corpos celestes, de estrelas, de sol. Eles começaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Essa é a evidência do pecado, essa é a evidência da depravação do coração do homem, porque o pecado distorce a verdade de Deus no coração do homem. O pecado corrompe a natureza do homem e ele, ao invés de adorar a Deus, ele cria deuses para si. Ele é entregue aqui, em primeiro lugar, à idolatria. Essa é a primeira coisa que o homem é entregue, à sua completa idolatria. E o texto diz que porque eles se tornaram idólatras, verso 24. Você está me acompanhando aí com a sua Bíblia? Romanos 1, 24. Verso 24 diz que porque eles foram entregues à idolatria, porque eles se tornaram idólatras, porque eles fizeram imagens de animais como se fosse Deus, começaram a adorar animais, a adorar homens como se fosse Deus. O texto do verso 24 diz que por isso, por causa da sua idolatria, por causa da sua dureza do coração, por resistirem à revelação de quem Deus é, o texto diz, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. E essa palavra entregou aqui
Significa, Deus soltou os freios. Pensa num carro de morro abaixo sem freio. Deus soltou os freios dos homens. É isso que vocês querem. Vocês querem a perversão. Vocês querem a injustiça. Vocês amam o pecado, então eu vou entregar vocês a isso. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. O que é concupiscência? Concupiscência é mau desejo. Como eles não quiseram saber de Deus, como eles rejeitaram a Deus, como os homens rejeitam a Deus, o texto diz que Deus entrega a tais homens que o rejeitam a imundícia dos maus desejos do seu próprio coração, ou seja, o homem entregue a sua própria natureza perversa, pecaminosa. O Senhor Jesus diz que é isso que o coração do homem produz, porque é do coração do homem que provém maus pensamentos, crimes de morte, os pecados sexuais. Tudo isso vem do coração do homem. É isso que está lá no coração do homem. É isso que está no seu coração sem Cristo. Só existe a depravação, só existe a potência para ser mal. Está lá. E quando você rejeita a revelação de quem Deus é, Deus entrega você a esse coração completamente corrompido. Aí você pode dizer, pastor, mas existe gente que não tem Jesus e são boas pessoas. Não fazem essas coisas. Mas o coração deles está entregue a essa fábrica de pecado, a essa potência para pecar. Eles não fazem por causa da graça de Deus que veio sobre a vida de todos os seres humanos e restringe o homem para que o homem não seja uma besta incontrolável, um monstro incontrolável, para que esse mundo possa continuar girando. Porque se Deus entregasse os homens, todos os homens ao seu próprio coração, a malignidade, a potência total do seu próprio coração, nós já teríamos nos destruídos. Mas está lá, o texto está dizendo que Deus entrega esses homens. Deus entrega os homens à imundícia do seu próprio mau desejo. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. E Paulo aqui vai dizer que essa desonra, essa entrega à imundícia, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar em um culto. Olha o verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, essa entrega, ela vai se manifestar em um culto abominável. O homem, ao invés de adorar a Deus, vai adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Um culto abominável. Agora preste atenção, meu irmão. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para louvar o nome de Deus. O homem foi criado para exaltar quem Deus é. Mas quando ele não reconhece a Deus, quando ele resiste a Deus, olha o que acontece. Ele é entregue ao seu próprio coração e ele vai adorar qualquer outra coisa que não seja Deus. Ele vai adorar cristal, vai adorar homens, vai adorar bicho, vai adorar a si mesmo. Vai adorar qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, porque ele está entregue ao seu próprio coração, ao seu mau desejo, à sua natureza caída e perversa. E veja isso, não existe apenas uma consequência perversa na adoração. Olha o verso 26, por causa disso, os entregou Deus, olha a palavra entregou de novo, os entregou Deus às paixões infames. Até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, lesbianismo, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Homossexualismo. Ou seja, aquilo que começou como uma resistência, aquilo que começou com o ateísmo, aquilo que começou com não reconhecendo quem Deus é, aquilo que começou com resistindo à revelação de Deus,
Isso termina com uma depravação da sexualidade, com a depravação do corpo. O texto diz que Deus entrega essas pessoas às paixões infames. As mulheres mudam o modo natural das suas relações íntimas. Os homens também se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo todo tipo de torpeza. Esse é o tipo de decadência da qual a Bíblia diz. Percebam que a coisa só vai escalonando para pior. Para pior. E aí você pode dizer assim: pastor, mas eu conheço gente que não é crente, que não aceitou Jesus, mas não está aqui. É porque você não terminou de ler o capítulo 1. Porque o verso 28 diz, olha isso, o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. De novo, perceba que Paulo, ele reforça, ele volta. Como um grande professor, ele reexplica. Ele vem dizendo que o problema é a rejeição de quem Deus é. A depravação do homem, a depravação total do coração do homem só pode ser detida, só pode mudar se o homem reconhecer quem Deus é. Se o homem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque senão, olha isso, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, há uma inclinação de pensamento, de raciocínio, que não pode ser aprovado, que não é aprovado pela palavra de Deus, não é aprovado por Deus, não é aprovado pelo propósito pela qual Deus fez os homens. E aí Paulo tem uma lista aqui de coisas, porque eles não apenas têm a mente reprovada, o raciocínio reprovado, uma disposição mental, uma disposição para pensar reprovável, mas eles praticam essas coisas. Não é apenas uma questão de pensar, não é apenas uma questão de raciocinar errado. Não, isso leva a uma prática. E aí Paulo diz no verso 29, cheios de toda injustiça. É o contrário do justo. Malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, possuídos de homicídio, possuídos de contenda, possuídos de dolo, possuídos de malignidade, sendo, preste atenção, difamadores, sendo caluniadores, sendo aborrecidos de Deus, sendo insolentes, sendo soberbos, sendo presunçosos, sendo inventores de males, sendo desobedientes aos pais, sendo insensatos, sendo pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Essa é a condição. Ora, conhecendo eles, sabendo eles, tendo conhecimento eles têm conhecimento de que da sentença de Deus com relação a essas coisas, com relação a essas atitudes, olha, eles conhecem a sentença de Deus com relação a essas atitudes. Veja, eles não apenas conhecem a Deus, mas eles sabem que Deus reprova isso. Eles sabem que Deus tem uma sentença contra esse tipo de atitude. O texto diz, mesmo conhecendo a sentença de Deus com relação a tudo isso, o texto diz que são passíveis de morte. Eles sabem que essas atitudes levam à morte e os condenam. Paulo diz, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não apenas praticam, não apenas as fazem, mas eles também aprovam os que assim procedem. Eles acham bonito, eles acham justo, eles chamam isso de direito, direito conquistado. Isso se torna lei. Isso se torna reconhecido civilmente.
Isso se torna reconhecido legalmente, judicialmente. Quando o mal se torna, é chamar o mal de bom, o amargo de doce. Meus irmãos, talvez você esteja aí preocupado, meu Deus do céu, pastor, preste atenção o que Paulo quer fazer aqui. Paulo está pintando esse quadro negro da raça humana. Paulo está pintando esse quadro negro da nossa sociedade. Porque se você não entender qual é a real condição dos homens, ou se você está sem Cristo, se você não entender qual é o seu real lugar diante de Deus, você não consegue entender o Evangelho. Porque se você acha que você, sem Jesus, é uma boa pessoa, está tudo certo, você é um bom cidadão, paga seus impostos, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, mas sem Jesus, não quero saber de Jesus não. Tá bom assim? Se você acha isso, ora, se está tudo certo, para que você precisa de um Salvador? Você só consegue entender que você precisa de um Salvador se você entender que você precisa ser salvo de alguma coisa. Mas a questão não é o que você acha, a questão é o que a Bíblia diz sobre. A Bíblia diz que você que está sem Cristo é isso daqui. É exatamente isso daqui. E nós vamos continuar vendo sobre isso. Porque você precisa entender o que significa a palavra graça. A palavra graça, meu irmão, só vai fazer sentido para você se você entender isso daqui. Qual é a real condição do ser humano? O ser humano foi entregue por causa do pecado de nossos pais, nosso antepassado Adão. Nós fomos entregues à depravação do pecado. Todo ser humano foi entregue à depravação do pecado. E a menos que Cristo venha sobre a sua vida, a menos que Cristo seja recebido em seu coração como Senhor e Salvador, como aquele que te substituiu na condenação por causa dessa condição, você é exatamente o que está sendo descrito aqui. Mas se Cristo veio sobre você, se você ouviu o Evangelho e você creu em Jesus, então nós vamos chegar lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que nenhuma condenação há, nenhuma. E que Deus restaurará a nossa condição completamente na glorificação no dia da volta de Jesus. Mas até agora você precisa entender isso. Meus irmãos, esse mundo está nessa condição. Vivemos em um mundo quebrado, vivemos em um mundo completamente caído pelo pecado. Completamente caído. E Cristo é a única solução para a nossa sociedade, para esse mundo, para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. Eu quero convidar você à oração nesse momento. Deus Santo, nós viemos diante de Ti, ó Deus, se nós confessamos que essa é a condição da humanidade. Tua palavra tem razão. Ó Deus, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, porque mesmo que o homem esteja colocado nessa situação, e cada pessoa pode estar em graus diferentes desse entregar-se ao seu próprio coração. Senhor, ainda que o homem esteja no mais absoluto pecado, ainda que alguém, Senhor, e pode ser que exista alguém que está completamente entregue à imundícia do seu próprio coração, ainda assim, ó Deus, de lá o Senhor pode tirar. De lá o Senhor tem poder para libertar e para restaurar. Ainda, Senhor, que vivamos em um mundo caído e quebrado pelo pecado, todavia o Senhor, ó Pai, enviou o Teu Filho no tempo certo, nascido de mulher, e Ele veio para destruir as obras de Satanás, para anunciar o ano aceitável do Senhor e para que nós pudéssemos ser restaurados em uma condição para o louvor da Tua glória e para o nosso benefício. E eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos. Eu te peço, Senhor, salve almas, salve pessoas, desperta corações para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu coração.
Quero desafiar você a ser um parceiro desse programa, a ser um parceiro aqui do Amigos da Missão. Aqui embaixo aparece para você todas as informações. Se você ainda não é um parceiro, por favor, nos ajude, colabore para que essa palavra, essa mensagem chegue a muito mais pessoas. Obviamente, eu quero convidar você também para que você possa ajudar a gente na divulgação dessa mensagem. Edificou a sua vida, despertou o seu coração? Que aconteça na vida de outros. Mande lá nos grupos de WhatsApp. Você tem Facebook? Tem lá os grupos do Facebook. Coloque lá nos grupos do Facebook. Ajude a gente a divulgar esse programa para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus. Divulgue lá na sua igreja também. Coloca o link lá e pede para os irmãos assistirem. Fala que vai ser bênção, eles vão acreditar em você. Amém? Deus abençoe o seu coração, a sua vida. E na próxima semana nós vamos falar aqui de um outro grupo. Um outro grupo a quem Paulo vai falar com eles agora no capítulo 2 de Romanos. Um pessoal que achava que diante de tudo aquilo que Paulo falou no capítulo 1, eles se achavam acima. Eles pensavam assim, não, isso aí não é comigo. Paulo não está falando comigo não, eu sou bom. Eu sou um bom crente. E aí Paulo vai falar agora com esse pessoal. Quer saber mais sobre isso? Semana que vem, se Deus quiser, a partir das 20 horas aqui na TV Viva a Promessa, vai ser uma bênção. Espero você e até lá.